Fala pessoal, esse é o FAQ 4. Vamos começar hoje com uma pergunta igual a gente sempre faz e esperamos que vocês gostem. Vamos lá. Na verdade não é uma pergunta, não. Na verdade é uma dissertação De um site. Manda bala, fofo. Olá, achei esse texto em um site e fiquei intrigado e gostaria de uma posição do FAQ de vocês. O título do post era Por que eu não acredito em reencarnação? Desde quando eu conheci o Espiritismo, eu considerei a reencarnação uma teoria religiosa muito indigesta. Então, eu me senti na obrigação de entender o porquê eu tive essa impressão. Começando com um trecho retirado do site O Mago do Aquino. Os tibetanos acreditavam em karma e reencarnação. Qualquer penúria dessa vida seria uma punição pelas más ações cometidas em vidas passadas. O sofrimento, portanto, não vinha da opressão dos aristocratas ou do governo, mas de um castigo divino por atos em vidas pregressas, dos quais o culpado não fazia a menor ideia. Para se livrar do karma e ter mais sorte na vida seguinte, o melhor caminho era aceitar o destino e ser obediente. Não havia razão para se revoltar contra os senhores ou batalhar para ter uma vida melhor. Esse trecho resume tudo o que eu pesquisei. Assim posso começar uma análise pontuando as principais controvérsias dessa teoria. Aí ele fez 9 tópicos que, batendo no porquê não faz sentido a reencarnação. E acho legal a gente falar tópico por tópico, explicando e dando uma contra-resposta. Tá, então, beleza. Primeiro vamos comentar esse texto que ele tirou do site do Mago Aquino. Eu não faço a menor ideia do que é isso. Mago Aquino, deve ser um Mago Aquino. Então, primeiro é estranho porque ele resumiu esse parágrafo de um texto tibetano dizendo que seria o que ele conseguiu estudar aí, o que ele conseguiu pesquisar sobre o espiritismo. Sim. É bem estranho isso, porque é um texto tibetano, né? Não é um texto da codificação dos livros de Kardec, que são a base do espiritismo. E ali já tem algumas questões bem estranhas, como parece que tem uma questão de passividade contra... O melhor caminho era aceitar o destino e ser obediente. É isso? Isso aí tem a... Vamos lá, vamos pegar os tópicos e depois a gente volta nesse texto lindo. Legal. O primeiro tópico é assim: é uma maneira de se conformar com a má sorte e pensar que tudo será melhor na próxima vida. Beleza. Então, a reencarnação é uma maneira de se conformar? É uma maneira de se conformar. Com a sua má sorte? Sim. Isso está certo? Acreditamos que está. A questão é acreditar que na vida futura vai ser melhor. Isso pode estar muito errado, porque a vida futura vai ser uma consequência do que você plantar hoje. Então, vai ser melhor? Depende do quão justo e bom você for. Se você for um cara... Quantas pessoas cometem crime aí, não são presas, não são pegas e desencarnam? Não é muito assim não. A vida futura delas vai ser uma necessidade de restituir toda a lei de Deus que ela tiver maculado, né? Então, não. Vida futura pode ser bem difícil. Colheu o que você plantou. Vai colher. Próximo. Se a reencarnação existe para pagar os pecados da vida anterior, então a vida seria apenas uma punição. Então, a vida não é uma punição. A vida é uma restituição dos crimes que você tenha feito, das leis que você tenha. E precisa ser assim, porque senão como é que você vai conseguir entender primeiro o mal que você fez? E como é que você vai conseguir... Onde existiria a justiça se você faz o mal numa vida e na outra vida não aconteceria nada? É necessário que você restitua o mal que você fez a outra pessoa. Não só como uma simples ideia de punição. Na verdade, a gente tem uma ideia de punição meio errônea. Se você olhar a definição de punição, é uma atitude para corrigir. E a gente tem a ideia de que punição é uma atitude com aquele sentimento de raiva, com aquele sentimento de ódio. Você está punindo, você está meio que torturando. Não é assim. A punição é uma forma de corrigir.
certo? E isso realmente acontece para que você corrija os seus atos. O que você acha? Sim, não existe pagar os pecados da vida anterior. Cara, isso é pesado. É porque assim, a punição, quando coloca punição, parece que é sim, fica de uma forma injusta, fica de uma forma que a gente só vem aqui pra sofrer, que a gente vem aqui pra fazer alguma coisa, eu vou sofrer por isso. Mas não é, você tá exatamente pagando por aquilo que você fez, mas não pagando não é muito certo. Nós não viemos aqui para sofrer. A gente veio aqui pra acertar as coisas e pra evoluir. Só que por que a gente sofre? Por que a gente sofre? Porque a gente quer. Não, eu diria que é porque a gente não consegue não sofrer. Sim, sim. Mas de uma outra forma, Nosso momento. a gente sofre por quê? A maior parte das vezes por causa do nosso orgulho e vaidade. Sim. Certo? Por que a gente se sente ultrajado, humilhado? Por causa do orgulho. Algumas vezes, quando realmente você tem situações de defeito físico e questões de desgraça, assim, de pobreza, é para restituir muitas vezes oportunidades que a gente perdeu na vida passada. Por quê? Se na vida passada a gente foi muito rico, a gente não conseguiu, através dessa riqueza, fazer o que tinha que ser feito com ela, porque a riqueza é uma posse que nos é fornecida, que nos é entregue para que a gente consiga ajudar nossos irmãos. Se a gente pega esse dinheiro e só faz sacanagem, só faz coisas que não são muito elevadas, então o nosso espírito ainda não está preparado para entender. E lembra que entender é muito mais profundo do que simplesmente saber o que é não ter dinheiro, o que é passar necessidade. E tudo acontece, acho que até vai ter depois aí, tudo acontece no nível do espírito. Ele sente, é a empatia. Quando você vê alguém passando fome, você sente, você consegue sentir a real necessidade daquilo. Então é uma construção do espírito, porque é o espírito que evolui. Se a gente passar nossas provas com resignação, a gente não vai ver a vida como uma punição. A gente vai passar de uma forma como para evoluir. A gente vai entender que a vida, que as coisas teoricamente ruins que acontecem com a gente não são punições, são possibilidades de evolução, são possibilidades de aprendizado. Então, aí, exatamente. Porque assim, o que acontece? Aí a gente tem que perguntar, como é o que é o seu Deus? O que você atribui ao seu Deus? Se é um Deus soberanamente soberano, justo e bom, se é o cara, é o cara. Se a gente passa por um mal ou por uma situação ruim, aí a gente tem algumas alternativas. Se Deus é tudo isso, então essa situação ela tem que ser justa. Mesmo que a gente não entenda ela, o Espiritismo traz à luz esse entendimento. Mas se Deus, que é soberano, que é o cara, é justo e bom, permite que isso aconteça e isso fosse injustiça, então ele não seria nem justo, nem bom ou nem soberano. Então a gente tem que partir de um ponto. Seu Deus é o quê? É um Deus desse nível ou é um Deus falível, é um Deus sei lá? Aí você tem que ponderar, porque se não for, por exemplo, é extremamente complicado explicar isso para um ateu. O cara não acredita em Deus. Aí não tem muito o que fazer, né? Então você não acredita em Deus, você não acredita no ponto inicial, na premissa inicial. E a premissa, uma das premissas iniciais do Espiritismo é que existe um Deus único, soberano, justo e bom. Se passar por cima dessa argumentação inicial, aí fica estranho, porque você pode ter uma vida, você pode ter injustiças a rodo, porque não tem Deus mesmo. Então a gente parte dessa premissa, não tem como fugir dela. Assim, para você conseguir entender e também viver, né? Como é que você vai encarar a vida sem acreditar em Deus, em um Deus justo, sem conseguir também explicar a causa inicial das coisas? Como é que você... Eu não sei. Mas aí é um respeito a cada um. Né? Cada pessoa age como age, acredita como acredita por causa do momento que ela tem, por causa do sentimento. Tem gente que não tem esse sentimento muito com Deus, essa ligação. E as pessoas que têm mais fé assim, em Deus, elas naturalmente trazem dentro dela um sentimento de algo maior. E isso acaba direcionando elas para uma religião.
na maior parte dos casos. Tem gente que não tem muito esse link. Aí é natural que tenda a ser ateu, e é algo que tem que ser respeitado porque faz parte do momento dela, e ela tem que passar pelas provações com essa postura, porque é o que ela é. Então não é punição, seria uma consequência, é um efeito de uma causa de como você agiu na vida passada e na vida atual, né? A gente às vezes planta, e que bom que a gente colha o que a gente plantou aqui, porque daí a gente tem a oportunidade de não levar isso pra frente. O terceiro tópico é: a existência do mal na vida de uma pessoa é atribuída à culpa. Logo, se uma pessoa tem má sorte na vida, é porque ela de certa forma mereceu. Isso corrompe até a compaixão. Então, peraí, vamos lá. Que ela mereceu, se você acredita num Deus soberanamente justo e bom, ela mereceu. Sim. Certo? Senão, Deus não seria justo e bom ou nem soberano. Então, muitas pessoas que têm má sorte na vida, aquelas que nada dá certo, como aquelas que nasceu com a estrela virada, né? O rabicó virado para a estrela. Pra lua. Então, elas estão efetivamente colhendo o que plantaram. E é a coisa mais sublime da justiça. Você passa uma existência sendo bom, respeitando e fazendo tudo isso. Na próxima é o que você vai colher. Se você planta girassóis, você vai colher girassóis. E assim, é a consequência mais justa possível. Então, não é da compaixão, eu não vejo problema nenhum, porque eu não entendi isso de corromper a compaixão. Corromper a compaixão, assim, talvez porque o cara mereceu, peraí, aí é diferente, hein, pelo amor de Deus. Compaixão é você se compadecer com a situação, independente do cara merecer ou não. Às vezes o cara tá pagando, às vezes o cara tá pagando algo que fez, mas o cara se arrependeu, o cara tá sofrendo com aquilo. Você tem que se compadecer da mesma forma. Você vai se compadecer só com quem está passando por um mal que não mereça? Isso é estranho, não é nem cristão, pelo amor de Deus. Porque muitas vezes a gente está pagando algo, nós fizemos algo errado, nós reconhecemos, nós estamos pagando, mas nós estamos sofrendo. E a compaixão não olha para esse tipo de coisa. Ela olha para a empatia que você tem na pessoa. Então, tem que tomar cuidado, pelo amor de Deus. Você não vai ter compaixão só com quem As pessoas fazem besteira, erram, e elas vão acertar, certo? Algumas erram mais que as outras. Isso é algo permitido por Deus. Errar é permitido por Deus. No Espiritismo, errar é totalmente permitido. Você erra e você vai errar quantas vezes você quiser. A única questão é que você vai acabar colhendo isso. Mas você pode errar aí muito tempo. É que tem uma consequência e muitas vezes ela é tão amarga que você vai pensar 2 vezes antes de fazer. Quarta. É uma punição injusta porque o indivíduo não se lembra de nada de antes. Não faz sentido punir uma criança horas depois de ela cometer um erro, porque ela não se lembrará do que fez. Uma punição, para ser efetiva, deve acontecer em tempo hábil. Legal. Isso aí é uma coisa que nós... acho que tem até no FAQ falando, né? Esse é um assunto bem interessante assim. E a questão é... a evolução, ela ocorre... O que evolui? É o espírito que evolui. Não é essa casca momentânea que a gente está agora. Sendo assim, o que tem que evoluir é o espírito. Só que para o espírito evoluir, a provação ela tem que ser com franqueza. Ela tem que ser franca, tem que ser verdadeira. Pensa assim, uma coisa é você ir lá e fazer um mal muito grande para uma outra pessoa, certo? Quando a outra pessoa recebe o mal, ela está fragilizada, ela não conhece essa lei, muitas vezes não conhece essa lei de causa e efeito, não tem essa fé, muitas vezes ela pode ser até nem acreditar em Deus, então ela vai receber aquilo com as fragilidades dela.
Se pegasse, você deu uma paulada em alguém, então você vai receber uma paulada, mas é você recebendo a paulada. Você não sabe quão frágil foi a pessoa, uma outra pessoa, recebendo a paulada. Então você não consegue sentir a gravidade do que você fez. Porque para você, às vezes, receber uma paulada pode... A sua estrutura psíquica, o seu momento ali naquela vida pode suportar bem esse tipo de coisa. Mas e quando você... Mas e a outra pessoa que tem a fragilidade da educação dela, que não sabe os medos que ela tem? Então como é que ela recebeu aquela agressão? Você não tem como passar isso em uma existência. Então para você entender o mal que você causou à pessoa, nada melhor do que estar na pele dela, para sentir a agressão. Então, por que a gente não lembra? A gente não lembra por dois importantíssimos fatos, por duas situações. A primeira é que isso atrapalharia muito você lembrar das relações que você teve com as outras pessoas. Você não lembrar de alguém que te causou mal te atrapalharia muito a reconciliação com ela. Então isso não é feito de jeito nenhum. A segunda é que a dúvida deixaria de existir. Pô, se você lembra da vida passada, a gente nem teria essas argumentações. A gente nem teria essas argumentações. Ora, é patente, eu lembro que na vida passada eu fui uma borboleta. Então, pra que eu tô falando isso? Então a dúvida é extremamente importante, porque senão nós seríamos menos livres. O nosso livre-arbítrio seria coagido. Todas as pessoas seriam coagidas a acreditarem em vida após a morte. Por que elas não acreditam? Porque elas estão desenvolvendo o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é mais livre. Elas não seriam livres para escolher. Exato. Elas não teriam opções, elas teriam que fazer o bem porque tem não que teria fazer o opção. bem. Porque elas sabem que vão ser cobradas. Então, o bem não seria sincero, mas não seriam atitudes sinceras, não seriam... seriam maquiadas. Se você sabe que é inevitável pagar tudo no final da vida e não a dúvida, você ia forçar um comportamento. Inclusive melhorar as situações que você passou. Você ia lembrar que você fez mal pra alguém e você ia tentar passar por aquele mesmo mal pra aprender e beleza, vamos embora, segue em frente. Exato. Só que acontece, o espírito efetivamente não evoluiria, ou demoraria muito para evoluir, porque tá mentindo pra si mesmo. Acho que o melhor exemplo disso é aquela questão da entrevista. Quando a gente vai fazer a entrevista e maqueia o que a gente é, o que a gente quer, só para passar na entrevista. É tudo mentira. Como quem tem que evoluir é o espírito, a coisa tem que ser dessa forma. Senão, não funciona. É aí que tá a beleza da reencarnação. A franqueza da prova. Próximo. A reencarnação seria uma tendência à imoralidade e não um incentivo à virtude. Sendo assim, uma pessoa poderia dizer sem nenhum temor: dessa vez eu quero aproveitar a vida, nas outras vidas eu recupero. Tá, tem até uma... Bem comum isso, eu vi até. Então, tem até uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos, que é parte essencial da codificação. E a resposta dos espíritos superiores é que ele pode até pensar assim quando está encarnado, mas quando desencarnar vai perceber que fez cálculo errado. Ou seja, pode ter alguém que pense assim aqui, mas fiote, vai ter que colher tudo que plantou. E vai perceber principalmente que perdeu tempo. Poderia ter feito agora. O tempo que ele poderia ter agido, ter melhorado, ele não conseguiu e ficou o quê? Aproveitando a vida. E esse aproveitar a vida a gente sabe o que é, né? É bacanal, é dinheiro, é strip poker. Que são coisas que... Jogar videogame? Não, jogar videogame, menos jogar videogame. Jogar videogame faz. Chegou aí, Julião? Chegou? Chegou o quê? Chegou o quê? Tocar guitarra pode também. Não, guitarra também não pode. Guitarra pode. Então, qual que era a pergunta mesmo? Dessa vez eu quero aproveitar a vida e nas outras vidas eu recupero. Então assim, pode até pensar assim, mas vai... Porque assim, existe uma contraprova logo quando você morre. Contraprova não, um efeito logo que você morre. A coisa é bem complicada.
Não pensa que você vai morrer e vai voar igual uma borboletinha. Não é. A morte vai colocar muito, como vai deixar muito patente o que você é como pessoa. Primeiro que a morte não muda ninguém. O que você é aqui, você vai ser a mesma porcaria lá. A questão é que por lá não ser uma dimensão tão material como aqui, as repercussões de como você vibra, de como você é, são mais violentas. Tudo mais transparente, não? Tudo é mais transparente, tudo é mais atraído pela tua condição mental. Então aqui, se você tá bravo, você vai atrair coisas ruins. Só que a atração é muito lenta por causa dessa densidade da matéria. Lá não, fora do corpo, desencarnado, a coisa é muito rápida, porque tudo é mental. Essa questão de vibração, ela atrai. E aí você vai perceber tanto o que você é, como que fez cálculo errado, achando que valeu a pena e vai ficar meio chateado, porque você perdeu tempo e vai ter que restituir. E se você não fez muitas coisas graves, né? Porque se fez, aí o buraco é mais embaixo. O ápice desse tópico que ele fala, poderia dizer sem nenhum temor. A pessoa poderia de fato dizer que dessa vez eu quero aproveitar a vida, nas outras vezes eu recupero, mas sem nenhum temor, não. Então, algumas podem. Não, mas aquilo vai vir pra ela de uma forma... É que ela tá dizendo agora sem nenhum temor. Sim. Então, mas quando ela estiver lá... temor vai... A primeira coisa, quando ela estiver lá, provavelmente a pessoa que pensa assim é uma pessoa que é mais apegada à matéria. Sim, sim. Quando ela desencarnar, ela vai ter um período de perturbação muito grande e muitas vezes nem vai conseguir entender que desencarnou, que tá morta, certo? No corpo. E vai passar um período grande para começar a reconhecer isso. E assim, a gente tá falando aí de espíritos que ficam 100 anos batendo nessa tecla até começar a entender que existe vida, que as coisas são diferentes, que a postura dele tem que ser diferente. E que ele já poderia ter resolvido aquilo. É que esse já poderia é meio complicado, né? Porque assim, ele é uma resposta do que ele é. Assim, naquele momento ele não conseguiu, mas ele vai entrever a possibilidade de conseguir. Sim. E na próxima oportunidade que ele tiver, ele vai se encher de esperança e vai tentar, né? E assim, esse sentimento, o que acontece? Quando essa pessoa está encarnada, ela não tem, o espírito ainda não conseguiu, na carne, passar esse sentimento de que esse aprendizado. Provavelmente a pessoa que fez esse cálculo errado, na próxima vida, algo já indique, mesmo inconscientemente, que tem alguma coisa errada. Então, talvez ele tema, ele já tenha um temor. Nossa, será realmente que eu posso simplesmente aproveitar a vida? Então, tudo isso que a pessoa passa, fica na memória mnemônica, que é a memória do espírito. E ele vai trazer sempre isso. É por isso que a evolução ela é incessante. Tudo que a gente passa fica na nossa memória espiritual. Senão não haveria evolução. Então ela vai sacar inconscientemente lá dentro dela que não é uma boa aproveitar a vida igual uma gazela, porque ela já tem no histórico dela uma situação que ela fez isso e pagou por esse cálculo errado. Certo. A reencarnação prolongaria o problema do mal indefinidamente, sem uma solução final. Um ato ruim gera uma dívida para a vida seguinte e assim por diante. Então, um ato ruim gera uma dívida, assim como um ato bom gera uma recompensa. Solução final para o mal, então, isso não existe, porque você tem muitas almas que estão em graus de ignorância muito variados. Então você não tem que ter um ponto final. Principalmente porque as pessoas que estão padecendo pelo mal estão colhendo o que plantaram. Então elas precisam fazer isso, porque o espírito só vai se depurar quando conseguir entender, e entender não é só saber o que está fazendo, é entender mesmo no sentimento o que acontece, estruturar de uma forma muito mais profunda a empatia. E então não espere solução final. E não tem que ser assim. O mal, a existência do mal provavelmente sempre vai existir, mas o mal
só salientando, é a ignorância. A partir do momento que você consegue não ignorar mais, ignorar não é no sentido de fingir que não existe, é no sentido de não saber internamente o que está acontecendo. Você vai deixar o mal. Tem uma frase muito bacana de um livro, não vou lembrar, que é assim: abandone o mal e o mal te abandonará. E é bem assim. Se você está padecendo pelo mal, é porque você ainda não abandonou ele. Quando você abandonar ele completamente, com certeza você vai ser muito mais bem-aventurado aí na sua vida e depois que você morrer. Só a reencarnação se existir alma. Se não é possível demonstrar a existência da alma, toda a série de argumentos sobre a reencarnação não se sustenta por si só. É aquilo que a gente falou. Você não consegue provar que existe a alma, mas da mesma forma você não consegue provar que não existe a alma. Da mesma forma com Deus. Você não consegue provar que existe Deus, mas ninguém consegue chegar perto de uma hipótese da sua não existência. Principalmente pelo princípio inicial. Alguns falam, o Big Bang foi o início de tudo. Peraí, mas isso fere a lógica num nível absurdo. Como é que algo é gerado ao acaso? A nossa estrutura intelectual não consegue conceber nada que seja um efeito sem uma causa. A gente não consegue estruturar isso. Então, se você não acredita em alma, não há o que fazer, né? Porque assim, não vai se provar a existência da alma tão cedo. Talvez... Porque fere o livre-arbítrio novamente. Porque vai arrebentar o livre-arbítrio das pessoas. Provou-se a existência da alma, provou-se a existência dos espíritos. E quem não acredita no espírito? Não pode, a dúvida. Isso é uma coisa que até um dos motivos que a gente está fazendo esse FAQ de lucidez espírita, que é trazer esse conceito de lucidez, esse conceito da dúvida, de uma forma tão importante. Não tem jeito, os espíritos não vão fazer uma revolução e aparecer para todo mundo. Eles não podem fazer isso, porque isso destraçalharia o livre-arbítrio da pessoa. Ela tem que ser livre para não acreditar, porque isso faz parte do resultado do sentimento que ela tem. Quando a pessoa já está mais ligada em Deus, já tem mais aquele sentimento fofinho assim, ela naturalmente vai acreditar em um ser superior. É inevitável. Então isso tem que ser respeitado, porque é tudo uma questão de evolução do espírito. A reencarnação é uma ferramenta que foi projetada, que foi feita para que a consciência evoluísse mais rápido, de uma forma mais constante. Então, se a reencarnação, o objetivo dela é que evolua-se o espírito, então eles não podem fazer isso. É por isso que eles sempre respeitam o livre-arbítrio. Senão seria um estupro ao nosso livre-arbítrio. Tendências naturais, influência do meio, fora e além do nosso controle, equivalem a pelo menos 90% do que somos. Dentro de um sistema cultural, nossa personalidade se desenvolve pela memória. Somos aquilo que lembramos que somos. Assim, cai por terra o ideal de evolução espiritual pela reencarnação. Se esquecemos de tudo na vida seguinte, não há evolução. Então, a gente já até comentou que tudo que a gente passa, todas as experimentações e principalmente o sentimento atribuído a cada uma dessas sensações ficam impregnadas na memória mnemônica, que é a memória global do espírito, certo? Então a memória, tanto como a inteligência, está no espírito. E deixa eu entrar aqui antes. A memória, ela está inteira no espírito, só que quando a gente está encarnado, ela é reduzida. Só que a gente tem o sentimento, a gente traz o sentimento dessa experiência. Então, a gente sempre vai trazer os resquícios da evolução anterior, que está no espírito, que é onde tem que estar, que é onde que está evoluindo. Agora, essa questão de 90, no mínimo 90%, assim, eu não sei de onde ele tirou, certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado com os argumentos, porque isso aí pode acabar com a sua resolução de lógica. Mas o espiritismo traz exatamente que não é assim. A gente é influenciado pelo meio, com certeza, pelo momento histórico, sem dúvida.
mas tudo em cima de uma grande base evolutiva do espírito. Então, por exemplo, vamos avacalhar. Pega a Madre Teresa de Calcutá, um espírito extremamente evoluído, e coloca num lar de pessoas que são extremamente ruins, roubam, matam. Você acha que aquele espírito vai ser subjugado por esse comportamento? Não vai, porque nele já existe uma essência superior de bondade muito grande. Não tem como. Então, as questões que nós somos colocados na nossa existência têm um impacto, mas tudo em cima de uma grande base de evolução espiritual. Nós nunca perdemos o que passamos. É tudo atributo que vai se somando à experimentação de cada existência. Então é por isso que a gente não... Se realmente a gente não trouxesse nada da vida anterior, nós não evoluiríamos mesmo. Mas a gente traz principalmente o sentimento. Carrega no espírito todas as nossas experiências. Carregamos no espírito tudo. E também as ideias inatas, coisas que vêm já... Isso acontece muito. Ideias que já vêm prontas assim, porque você já desenvolveu elas. Quer pra próxima? Opa! Na teoria da reencarnação, as ideias do céu e inferno permanecem. O inferno seria como o Afeganistão e o paraíso seria como a Suécia ou os Estados Unidos. Você se torna bom para nascer nos Estados Unidos e evita o mal para nascer na Etiópia. É uma reciclagem do medo usada pelas religiões em prol da observância de dogmas. Então, como a gente comentou, no Espiritismo, tudo é permitido. Se você quiser continuar errando, você pode continuar. Ele só desmistificou o efeito que você vai ter, a sua colheita. E assim, como não falar se é uma coisa que acontece? O Espiritismo, ele foi trazido através de comunicações com os espíritos. E quando Kardec começou a fazer essa codificação, o que é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele percebeu? Que muitos dos espíritos que vinham se comunicar com ele não sabiam que tinham morrido, não sabiam o que estava acontecendo. Então, o que ele fez foi começar a entender como funciona esse mecanismo. E qual que é a pergunta mesmo? Na teoria da reencarnação, as ideias de céu e inferno permanecem. Ele está querendo dizer assim: se você é ruim, você vai nascer na Etiópia; se você é bom, você vai nascer nos Estados Unidos. Então as pessoas tentam acertar, pelo que eu entendi da pergunta, as pessoas tentam acertar para nascer nos Estados Unidos, para não nascer num meio ruim. Mas é esse o objetivo. Sim. Se é como consequência você fez o mal, você vai padecer do mal, ou seja, a colheita vai ser obrigatória, então vamos começar a plantar coisa boa. Não é uma questão de céu e inferno. Você vai pro inferno queimando. Não, é uma questão de causa e efeito. O Espiritismo apenas explica a colheita, certo? Você pode semear o que você quiser, você vai ser obrigado a colher. Essa questão de lugar, você vai ter muito mais provas difíceis num lugar como a Etiópia, como ele coloca aqui no Afeganistão, do que nos Estados Unidos, onde a vida é mais fácil. Então é que aí é uma questão mais assim, vamos aproveitar a vida, ou vamos aproveitar ela para evoluir. Você quer, qual que é o seu objetivo? Só aproveitar a vida? Só viver num lugar bom, feliz e tal, vai aproveitar? Ou aproveitar para evoluir? Aproveitar para colocar os atributos e as leis de Cristo, as leis de Deus em prática. Então, por exemplo, você pode ir para o Canadá, mas aonde você tem um lugar muito melhor para você fazer a caridade? Brasil. O Brasil é um lugar excelente para isso, porque você não tem a gravidade, por exemplo, da África, né? Você tem já uma posição que você consegue ajudar mais, sem ter aquelas questões de guerra muito graves. E você não tem aquela questão do Canadá, que não tem quase nada para fazer, porque o governo já faz tudo, tal. Então é muito melhor você nascer no Brasil, que você vai ter uma gama de atuação gigantesca em termos de caridade e vai efetivamente evoluir. Porque assim, aí que tá. Quando você acredita só em uma vida, além de não ser nada justo, né, alguém que padece, que nasce deformado aí, não existe, é uma coisa extremamente agressiva. Onde está a justiça disso? Assim, como é que Deus dá uma oportunidade para a pessoa para errar uma vez só,
coisa que nenhum pai que ama o filho faz, e dá a ele um corpo totalmente destruído. Ah, se vira aí, você tem uma chance. Pô, não, na boa. Assim, é complicado, né? Eu sei que também é complicado, por exemplo, se você está estudando uma doutrina, isso acontece muito. Evangélico ou católico que estudam o espiritismo, eles estudam de uma forma muito cautelosa, porque é uma coisa normal. É muito ruim se você acredita de uma forma, se você começa a estudar lá e começa a ver que tem sentido, você vai ficar sem chão, porque é muito ruim você ver a tua fé abalada. E isso aconteceria com a gente, a gente tá estudando alguma coisa, vê que a gente pode estar errado. É extremamente ruim saber que a gente pode estar errado. Só que assim, e aí? O seu compromisso é com o quê? Com a sua verdade ou com a verdade verdadeira? Essa questão da verdade tem uma história, um ponto bem interessante, que é assim. Sabe aquele espelho de 1,99 que é redondinho assim? Uhum. Então, esse espelho era verdade numa época. E aí o cara derrubou o espelho, estilhaçou-se em 1000 pedaços. E cada um pegou o espelhinho assim. E eles ficavam tentando ver o céu com aquele espelhinho bem pequenininho. E pra cada um era verdade. Então cada um tinha a sua verdade, assim, olhando no espelhinho. Olha, eu vejo o céu. Não, eu vejo o céu. Mesmo se eles reunissem todos os fragmentos e reconstituíssem o espelho, eles ainda não veriam quase nada do céu. E é essa a questão da verdade. Então você quer a verdade sua ou uma outra verdade? Não estou falando que o espiritismo é outra verdade. Estou falando que é necessário buscar a verdade verdadeira. Certo? É louco falar. A pessoa que assume que tem a verdade, eu já desconfio. Tem uma outra frase que é muito bacana, que é: acredite naquele que procura a verdade, mas duvide naquele que diz tê-la encontrado. Então a gente está procurando. E é necessário coragem para você simplesmente colocar em xeque. Eu posso estar errado. A gente pode estar errado. Só que a gente só evolui se a gente estiver disposto a encarar os nossos erros e as deficiências da nossa doutrina. O espiritismo tem deficiência? Com certeza. Só que qual que é a diferença? Ele está disposto a colocar em xeque-mate o que ele acredita, certo? Allan Kardec colocou isso como uma própria evolução da doutrina. Se tiver lógica, ela tem que baixar a cabeça e aceitar. Então, é complicado, porque é ruim você ter que estudar uma outra doutrina e perceber que ela faz sentido e às vezes deixar um pouco da sua. Como é que você fica? Mas é necessário, e com certeza nós estamos dispostos a fazer o mesmo, porque, como Kardec disse, é melhor ignorar 100 verdades do que acreditar numa mentira. E essa é a proposição que a gente leva com certeza. Mais alguma coisa, meu gato guerreiro? Ele finalizou o post falando: crença na reencarnação leva ao conformismo. Se o ser humano aceitasse o sofrimento, o mundo não teria evoluído. Qualquer teoria que leve à aceitação do sofrimento é nociva à sociedade. Então, existe uma grande qualidade em entender o sofrimento e aceitá-lo. Porque isso vai te dar mais tranquilidade e mais entendimento da vida. Até para você ter uma postura de resignação. Agora, não entenda que isso é uma permissão para a permissividade. Em nenhum momento, e principalmente o Espiritismo, ele está baseado totalmente em Cristo. Cristo para o Espiritismo é o seu maior ícone. E permitir, por exemplo, uma situação de maus tratos, de injustiça social aqui na Terra, primeiro que não é agir para com o outro como você gostaria, porque você gostaria de ser atendido, de que alguém te ajudasse a escapar de uma situação de injustiça aqui na Terra, social. Então, não existe permissividade no Espiritismo, não existe nenhum momento falando de permissividade. Existe reconhecimento do que você está passando e do que os outros estão passando, mas você não pode, de maneira nenhuma, falar assim: o cara está passando por este mal, então ele merece, então que passe. Não. Você pode ser um instrumento que Deus colocou ali para ajudar a pessoa a passar por aquilo. Então, não existe essa permissividade no Espiritismo. Muito pelo contrário. Existe a necessidade do trabalho
efetivo para que aconteça a melhora da sociedade. Caridade. A caridade no máximo. Total. Mais alguma coisa? Não, quanto ao post, fechou. Fechou? Fechou. Então a gente depois vai procurar ver se acha o link desse site. A gente coloca tanto no vídeo como a gente tenta colocar no site que a pessoa colocou. Até para ver se ela tem alguma outra. Se a gente pode retomar a discussão, se pode. Sim. A questão aqui é bem franca. E outra, tudo que está sido falado aqui tem que ser analisado. Tem que ser filtrado, tem que filtrado. Ser... Assim, a gente tá também falando com base no que a gente acredita, que pode também não estar muito certo. Mas a gente está tentando ponderar da forma mais bem lúcida possível. Mas legal? É legal se o autor puder dar o respaldo dele. Sim, lógico. É interessante, a gente tem que... Isso é bem legal. A gente tem que melhorar sempre. Beleza? Fechou? Agora a gente vai trabalhar. Chega de brincar. Tem que brincar. Um beijo na bunda. Beijo. Valeu, pessoal.